Os top 10 jogos com os gráficos mais absurdos já feitos. Surreal. Se não tiver Death Stranding nessa lista, eu vou ficar extremamente magoado, meu mano Hart. Extremamente. Experiência de ter gastado praticamente o preço de um carro popular em um PC gamer ou num console de nova geração. Aí quando você foi lá abrir aquele jogo de R$ 350 que você acabou de comprar, o jogo parecia mais um game de PlayStation 3 mal otimizado. Oh, shit. Here we go again. Cara, é frustrante demais. Não que jogos do PlayStation 3 sejam feios, muito pelo contrário. Normalmente, quando a gente abre um jogo de nova geração, a gente espera que ele tenha um gráfico Eu gostei desse Leon aqui, tá? Gostei, tô nem aí. quase fotorrealistas absurdos, né? Mas pra gente não passar mais por isso, hoje eu separei aqui os 10 jogos com gráficos mais absurdos já feitos. Esses jogos aqui não usam a desculpa de otimização pra entregar mundo feio e embaçado. Então, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal pra não esquecer. Eu sou o Hart e vambora. Mano, o que a Remedy fez com o motor gráfico Northlight em Alan Wake 2 não é só um avanço técnico, é quase bruxaria pura. Na grande maioria dos jogos de terror genéricos que a gente vê por aí, o escuro é só um filtro cinza ou azulado lavado no meio da tela. Em Alan Wake 2, não. A iluminação via Path Tracing cria um nível de contraste e sombras tão realistas que a escuridão se torna opressiva de verdade. Você quase sente de verdade a umidade da floresta. E a forma como a sua luz da lanterna corta a neblina volumétrica é um espetáculo que te deixa de queixo caído. E o mais louco é como eles conseguem misturar os gráficos 3D com cenas live action de um jeito tão fluido que o seu cérebro buga tentando entender o que é jogo e o que é filme. As expressões faciais, o suor na pele dos personagens, a textura das roupas, é tudo meticulosamente calculado para te... A área ali da floresta, mano, é um bagulho bizarro, assim. Você vai andando, você vai falando, caralho, o visual do bagulho tá muito foda, né? Toda a composição do cenário, iluminação, né? Os feixes de luz passando entre a floresta, o pôr do sol, a forma em que a luz se comporta com as geometrias do mapa. É muito foda, assim. Esse jogo é realmente lindíssimo. Pro que ele se propõe, ele é lindíssimo. jogar num pesadelo psicológico imersivo. É uma aula de como usar a tecnologia gráfica a favor da narrativa sem encher linguiça. Agora a gente ouve a indústria E pra mim, um dos jogos com mais personalidade, mais autorais, né? Bem dizer, dos últimos tempos, assim. Alan Wake, ele é diferente de tudo, mano, em relação a lore, construção de mundo, ele é muito foda. inteira encher a boca pra falar da Unreal Engine 5, mas na prática a maioria dos jogos que lançam utilizando ela saem mal otimizados e meio genéricos. Aí vem a Ninja Theory e esfrega na cara de todo mundo como se faz. Hellblade 2 beira o fotorrealismo de uma forma que chega a ser desconfortável. O nível de captura de movimentos e de microexpressões no rosto das Eu acho esse jogo altamente subestimado, tá? Pessoas deveriam valorizar um pouquinho mais esse jogo, que não é o auge das mecânicas e tal. Mas esse jogo tem uma mensagem muito foda e em relação ao visual, ele é absurdo, cara. E falando de Ninja Fury, cara, joguem Enslaved. Tem um End Circus nesse jogo, e assim, é um jogo de 360 Play 3, tá longe do realismo. Mas ali vocês já viram as expressões dos personagens, o quão legal já era, né? Senua é uma genialidade técnica inigualável no mercado, cara. Você consegue ver o desespero nos olhos dela, o maxilar travado, a sujeira e o sangue tocando a pele dela de uma forma super orgânica. O jogo não tem HUD, não tem número de dano pulando na tela pra quebrar a imersão. É só você, a Islândia brutalmente escaneada pra dentro do jogo e aqueles combates viscerais que esse jogo entrega. Cara, é bizarro o que eles fizeram com esse jogo, cara. Por exemplo, quando espadas ali colidem uma nas outras ali, você vê faísca iluminando o ambiente, iluminando as poças de lama no chão, e você entende que isso aqui não é só um jogo, é um marco tecnológico na indústria, é realmente nova geração de verdade. Eles não criaram só um mapa genérico, eles literalmente esculpiram uma obra de arte. Life's inside me. Tell me to let go. Mano, você já pensou em jogar GTA V, Dying Light, Dá uma olhada lá na Boosteroid do meu mano Hart, hein? Ajuda muito, cara, tanto. Agora, a gente sabe que o lançamento de Cyberpunk foi um desastre que entrou pra história. Mas o que mais importa é o hoje, atualmente, como tá esse jogo. E hoje, se você rodar esse jogo num hardware parrudo, com o modo Overdrive ativado, ele humilha qualquer jogo de mundo aberto do mercado. Vocês imaginem o DLSS 5 no Cyberpunk, irmão. Rapaz...
Night City debaixo de chuva, à noite, é a coisa mais espetacular que você vai ver no seu monitor. A genialidade de como a luz de um letreiro vermelho reflete numa poça d'água, bate na lataria cromada de um carro e ilumina o rosto do seu personagem é absurda. A fumaça saindo dos bueiros interage perfeitamente com as luzes dos faróis e é muito lindo, sério. Eu mesmo gosto de entrar nesse jogo só pra sentir a atmosfera dele de vez em quando. Pego meu carrinho, fico andando durante a noite ali na cidade, ou mesmo caminhando, fingindo que eu sou um NPC ali só vivenciando Night City, cara. É um jogo maravilhoso, sério. Graficamente, ele é incrível pra mim, não envelheceu nem um pouquinho, se bem que ele não lançou faz muito tempo, mas é lindo, cara. E falando em não lançou faz muito tempo, é bizarro pensar como Red Dead 2 saiu em 2018 pra PlayStation 4 e Xbox One, e até hoje, em 2026, ele bota 99% dos lançamentos modernos no bolso. A Rockstar não fez só um joguinho bonito, ela Os caras estavam tentando comparar agora o Crimson Desert com o Red Dead, pô, os caras de sacanagem total, mano. criou um mundo que respira. Mano, o modo que a neve se deforma de uma maneira realista sobre as patas do seu cavalo, ou como a lama seca na sua bota e só sai quando você entra na água, é um preciosismo técnico que a indústria atual morre de preguiça de tentar replicar. A iluminação desse Bros, você viu que o Tony Hawk fez 90... O que é, Alan? 90? jogo é poesia pura. Acampar no topo de um penhasco e ver a neblina matinal sendo cortada pelos primeiros raios de sol, enquanto os animais caçam uns aos outros na floresta do teu lado ali, cara, te dá uma sensação de pertencimento àquele mundo. Cara, os gráficos desse jogo aqui são lindos. As nuvens no céu desse jogo aqui parecem de verdade, sério mesmo. A física da água, as roupas dos personagens, tudo é praticamente de nível técnico, assim, quase perfeito, sério mesmo. O que me deixa muito mais no hype pra ver o que a Rockstar vai fazer com o GTA 6, cara, porque se tiver um nível de detalhe de Red Dead Redemption já tá de bom tamanho, sabe? Então, sério, esse jogo aqui é um dos jogos mais lindos Red Dead é absurdo. já feitos. E é outro jogo que eu gosto de entrar só pra ver a vibe dele, só pra sentir o velho Oeste na pele. É muito bom, de verdade. Agora, se o primeiro Horizon já era lindo, Forbidden West chutou a porta do absurdo. A Guerrilla Games pegou o motor desse Eu acho esse jogo lindíssimo mesmo, cara. Forbidden West é lindo. Mas eu acho que o Horizon me divertiu mais. E o Dawn. e entregou uma densidade de cenário que é ridícula. Sabe aqueles jogos de mundo aberto que a floresta é só um borrão verde com umas árvores copiadas e coladas uma do lado da outra, aquela graminha rala sem graça? Aqui não, cara. Cada folha, cada musgo em cima das ruínas dos Estados Unidos reage ao vento e à luz do sol de uma forma independente. New O Dawn, nível não, de Zero cor e Dawn. vibração desse jogo aqui Falei New Dawn. Zero Dawn. Eu falei, tem alguma coisa errada. Horizon Zero Dawn. Zero Dawn me divertiu bem mais. é absurdo. Ele é muito vibrante, muito lindo. Cada cenário que você enxerga nesse jogo aqui te deixa de queixo caído. E quando você vai pra baixo da água, por exemplo, o espetáculo continua. A renderização das correntes marinhas, a luz filtrando pela superfície e a ferrugem nas máquinas anfíbias mostram um capricho fora do comum. Somado a isso, eles recriaram a captura facial para diálogo, fazendo com que os NPCs pareçam pessoas reais, com os olhos focando na Aloy e a pele reagindo à iluminação do ambiente. Embora eu não goste muito das mudanças que eles fizeram na própria Aloy, né? Contudo, é um jogo muito lindo em diversos aspectos. Agora, a Naughty Dog é um estúdio que não brinca em serviço. Quando eles lançaram The Last of Us Part 2 e o remake do primeiro, eles elevaram o Eu não sei que maconha que o Alan Dini fumou não, cara. Ele fumou a da boa. padrão de animação Tony Hawk 90 anos, que loucura. e micro detalhes a um nível quase obsessivo. A física da violência desse jogo é realista até demais, cara. Chega a assustar. O jeito que o sangue se espalha pelo chão e é absorvido pela neve, a forma como a luz da lanterna da Ellie reflete os esporos de um porão escuro, é tudo pensado pra te deixar tenso, imerso e maravilhado tudo ao mesmo tempo, cara. A genialidade aqui tá em como o cenário te conta a história. Uma loja abandonada em Seattle não tem apenas texturas em alta resolução. Ela tem vidro estilhaçado de forma realista, mato crescendo entre as rachaduras de concreto e poças d'água estagnadas que refletem perfeitamente um mundo em decadência. Olhar nos olhos dos personagens durante uma cutscene feita com os gráficos do próprio jogo é quase como assistir uma atuação de cinema de verdade, cara. Realmente é um dos jogos mais bonitos da atualidade. Please stop. Muitos tentaram usar a Unreal Engine 5 para criar combates frenéticos, mas Black Myth Wukong fez isso virar um balé visual destruidor de placa de vídeo. O nível de geometria que a tecnologia Nanite proporciona aqui faz com que as montanhas, as cavernas e os templos chineses abandonados não tenham aquele aspecto quadriculado de jogos antigos. Cada pedra e estátua parece ter sido esculpida à mão na vida real e transportada para dentro do jogo. Mas onde a genialidade brilha mesmo é nos efeitos de partículas e na física durante as lutas contra os chefes. Cara,
duas partes que me marcaram muito, graficamente falando, nesse jogo aqui. Uma foi aquela luta contra o tigre na poça de sangue lá, sabe? Naquele ambiente de sangue, que é muito doido, cara. É muito lindo. Você vai lutando naquele frenesi ali, aquele sangue no chão ali, se mexendo de forma fluida, parece muito realista, sabe? Eu acho muito legal. E a outra é aquela cena do dragão, do Shenlong doidão branco lá, naquele mar congelado. Aquela luta lá é maravilhosa. E pra mim são, acho que as duas partes mais incríveis graficamente falando dentro do jogo. É muito lindo. O pelo do rei macaco reagindo ao vento e aos ataques é uma amostra clara de que os desenvolvedores tratavam a estética visual com o mesmo peso da jogabilidade dele. Mano, a recém-falecida Blue Point Games pegou um clássico intocável e reconstruiu do zero pro lançamento do PlayStation 5. E a realidade é que muito pouco do que saiu depois da nova geração conseguiu bater de frente com a beleza de Demon's Souls Remake. A arquitetura de Boletária é opressiva, monumental e coberta de detalhes absurdos, desde o desgaste do tempo nas gárgulas de pedra até as tapeçarias rasgadas que balançam com o vento nas muralhas do castelo, cara. Mano, o que eles fizeram nesse jogo aqui é absurdo. Quando o teu personagem, por exemplo, rola numa poça de barro, a armadura dele fica suja, cara. Quando, por exemplo, você defende um golpe de espada com o teu escudo, o impacto gera uma chuva de faíscas que ilumina. Esse é simplesmente fenomenal, tá? Fenomenal. Assim, eu não sei como explicar o que os caras da Bluepoint, que a falecida Bluepoint, fizeram na iluminação, nas texturas desse jogo. É simplesmente lindo. Todo o corredor escuro por um milissegundo ali, que é muito lindo. A direção de arte consegue equilibrar perfeitamente a estética de fantasia medieval sombria com a tecnologia de iluminação que faz sentir o terror de cada morte iminente. Infelizmente, esse estúdio tão caprichoso, né, a Bluepoint, acabou sendo fechado pela Sony, né, cara? Que tristeza. E infelizmente também esse jogo não tem pra PC, né, só pra PlayStation. Mas fazer o quê? Vamos lá, gente. Nesse canal, eu sempre falo muito mal do game design repetitivo da Ubisoft, né? E infelizmente com razão. Mas a gente tem que tirar o chapéu pra equipe técnica deles. Mano, o que a engine Snowdrop deles fez com Avatar Frontiers of Pandora é de cair o queixo. O jogo consegue traduzir perfeitamente a magia milionária dos filmes do James Cameron pro seu PC ou console em tempo real. A escala do mundo desse jogo aqui é gigantesca, cara, com árvores ali no meio do mapa que são do tamanho de arranha-céus e montanhas flutuantes que vão te dar vertigem só de olhar, cara. Mas o verdadeiro show visual acontece quando o sol se põe no jogo. A floresta inteira ganha vida com uma bioluminescência absurda. Caminhar por Bioluminescência. Que isso, hein, Hart? Pandora à noite, vendo as plantas brilharem quando você encosta nela, ou voar de Icaro no meio de uma tempestade rasgando as nuvens, é uma experiência sensorial esmagadora. Pode faltar profundidade nas missões, mas visualmente é um jogo lindo demais. É o que eu sempre falo, cara. Eu falo mal dos jogos da Ubisoft aqui, mas graficamente, esteticamente, os mapas que eles fazem, a construção de ambiente deles é absurda. Sério, não tem um jogo da Ubisoft que eu fale que o mapa seja feio. Eles sempre conseguem construir uma arquitetura maravilhosa, um mapa, assim, uma ambientação muito boa, sério mesmo. Agora, pra fechar, um jogo que prova por A mais B que a direção de arte sempre vai humilhar a contagem puramente bruta de polígono. Ghost of Tsushima não é o jogo mais pesado da lista, mas é discutivelmente o mais bonito. A Sucker Punch pegou a ilha do Japão feudal e transformou ela numa pintura em movimento. Sempre que eu falo desse jogo, eu falo que a primeira vez que eu joguei ele, eu passei mais tempo tirando print do que literalmente jogando, cara. Era cada E o Yotei também. O Yotei tem vários pontos ali que os caras fizeram pra instagramar mesmo. novo cenário que eu passava era uma parte que eu parava pra ficar tirando print. Sério, é um jogo lindo demais. E eu achei bizarramente otimizado, cara, pra quantidade de partícula. A qualidade gráfica desse jogo aqui é muito otimizada. As batalhas de samurai nesse jogo aqui são cinematográficas pra caramba. Você tá no meio de um campo de flores brancas ou num bosque de folhas vermelhas de outono, o sol batendo de lado na lâmina da sua katana suja de sangue, com partículas dançando no ar enquanto a trilha sonora épica toca de fundo. Assim, não tem como descrever mais do que isso. Say he is a storm made flesh. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a lista. Eu sei que eu deixei bastante jogo de fora, mas é porque eu quero fazer continuações desse vídeo aqui. Então, já comenta aqui. Aí, legal demais. Muito show. Não teve Death Stranding 2. Como assim? Também não entendi. E triste, hein, Hartão? Próximo aí você trata de colocar, hein?